Eu quero te levar para um lugar, um momento sagrado, onde tudo fica em silêncio, exceto o bater do seu coração e a voz de Deus sussurrando na sua alma. Imagine Josué ali diante do povo, com aquela coragem que só vem quando a gente já viu Deus fazer o impossível. Ele ergue a voz e diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não foi um grito de guerra, foi um suspiro de entrega. Aquele tipo de decisão que corta o ar e faz o céu prestar atenção. E hoje essa mesma escolha está diante de você. Não como um dever religioso, mas como um convite para algo maior. Você já parou para pensar que sua casa é o altar mais importante da sua vida? Não o templo lá fora, mas esse lugar onde a porta fecha e as máscaras caem. Onde seus filhos aprendem o que é fé, não pelo que você fala, mas pelo que você vive, nos cantinhos escondidos do dia a dia. Josué sabia disso. Ele que tinha visto o mar se abrir e o maná cair do céu. Mas seu maior milagre foi decidir que aquela fé não seria só dele, seria da sua casa toda. E agora a pergunta que queima: o que tem reinado na sua casa? Não nas paredes, mas no ar que vocês respiram, nos silêncios entre uma palavra e outra, nos cantos que só Deus vê. Eu vejo você ali, cansado depois de um dia longo, com aquele peso que ninguém sabe, e entendo como é fácil deixar a fé virar rotina. Mas hoje, o Espírito está soprando sobre essa decisão esquecida. Escolham hoje a quem servirão. Não amanhã, quando for mais fácil. Não ontem, quando você tinha mais força. Hoje, porque há ídolos sorrateiros invadindo nossos lares. Não são estátuas de madeira, mas coisas mais sutis. O ídolo da pressa que nos faz pular o devocional. O ídolo do cansaço que sussurra: amanhã eu oro. O ídolo das aparências que nos faz cuidar mais da casa de tijolos do que da casa de corações. Mas escuta o que Deus está dizendo nesse exato momento. Eu não te chamei para a perfeição, mas para a entrega. Você não precisa ter uma casa de revista gospel. Só precisa de um coração que diz sim. Um sim que transforma o café da manhã em comunhão, o boa noite em bênção. A discussão em oportunidade para a graça é sobre deixar Cristo ser o dono dos detalhes, das escolhas que ninguém vê, dos cantos que só Ele conhece. E se você está sentindo esse chamado agora, como um aperto no peito, que não é condenação, mas convite, então vamos juntos. Feche os olhos por um instante e imagine Jesus entrando na sua casa nesse exato momento. Não como visitante, mas como dono, vendo aquela cadeira vazia na sala que poderia ser lugar de oração, aquele celular que rouba tanto tempo, aquele orgulho que ainda não foi tratado. E mesmo assim, ele sorri e diz: eu quero morar aqui. Porque não é sobre sermos dignos, mas sobre tornarmos o espaço sagrado. Então respira fundo. Eu vou orar com você, palavra por palavra, e essa vai ser a oração que vai marcar um antes e depois na sua casa. Senhor Jesus, eu te entrego as chaves dessa casa hoje, não só as de metal, mas as do meu coração. Assume o controle dos nossos dias, das nossas conversas, dos nossos silêncios. Derrama teu perfume em cada canto, até nos que estão empoeirados de descuido. Que nossa mesa seja lugar de gratidão, nossa sala de estar seja lugar de presença, nossos quartos sejam lugares de descanso verdadeiro. E quando o mundo lá fora for pesado demais, que nossa casa seja refúgio, não porque somos melhores, mas porque Tu estás no centro. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração tocou seu coração, se você sentiu algo se movendo por dentro, então não deixe esse momento passar, porque amanhã a rotina vai bater na porta, os problemas vão gritar mais alto. Mas hoje você pode plantar uma semente que vai mudar tudo. E eu quero te ajudar a cultivar isso. Há momentos na vida em que tudo parece parar, e uma voz mais profunda que nossos pensamentos sussurra: chegou a hora de decidir.
Não uma decisão qualquer, mas daquelas que riscam o chão da nossa história e dizem: até aqui fui eu. Daqui para frente, Senhor, te seguirei. Foi assim com Josué, Depois de ver maravilhas, depois de caminhar por desertos e promessas, ele olhou nos olhos do povo e declarou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E hoje essa mesma voz ecoa nos corredores da sua vida, nos cantos da sua casa, nos espaços entre seus batimentos cardíacos. Pensa comigo, quantas vezes você já prometeu a Deus que iria mudar? Que iria orar mais, ler mais a Bíblia, ser mais paciente, mas aí a vida apertou, as contas chegaram, os filhos adoeceram, o trabalho consumiu suas forças, e aquela chama que ardia no culto de domingo foi se apagando na terça-feira comum? Eu te entendo, porque uma casa não é feita de momentos espirituais, mas de dias comuns. É no café da manhã apressado, no cansaço da noite, na discussão que ninguém viu, que nossa fé é realmente testada. Josué sabia disso. Ele não queria uma fé de momentos grandiosos, mas uma devoção que impregnasse as paredes do seu lar. E agora eu te pergunto, o que as paredes da sua casa têm visto? Elas têm testemunhado orações ou apenas preocupações? Têm ouvido palavras de fé ou apenas reclamações? Têm sentido o cheiro da presença de Deus ou apenas o aroma da ansiedade que a gente tenta disfarçar? Não me responda agora. Apenas sinta o peso dessa pergunta. Porque sua casa é mais que tijolos e móveis. É o primeiro altar onde sua fé é vivida de verdade. Talvez você esteja pensando, mas minha casa está longe de ser perfeita. Amado, Deus não procura perfeição. Ele procura disponibilidade. Ele não está esperando você ter uma família de capa de revista gospel. Ele quer seu coração aberto. Lembra daquele dia em que tudo deu errado e você, no seu limite, soltou um Deus, me ajuda? Foi a oração mais sincera da sua semana. É nessa vulnerabilidade que ele começa a agir. Eu vejo você agora, cansado das batalhas silenciosas que ninguém conhece, daquela preocupação com seu filho que não dorme, do casamento que precisa de um novo sopro, das finanças que apertam. E entendo como é difícil levantar as mãos para adorar quando os problemas pesam nos ombros. Mas é exatamente aqui, nesse lugar de fraqueza, que Deus quer fazer morada. Não quando você estiver pronto, mas agora, na sua casa como ela está, com seus erros, suas limitações, sua história. Porque o segredo não está em ter uma casa perfeita, mas em ter um coração disposto a dizer: Senhor, mesmo na minha bagunça, eu te escolho. Foi isso que Josué fez. Ele não esperou o povo ser perfeito, não esperou todas as circunstâncias se alinharem. Ele simplesmente decidiu. E essa decisão não foi só dele, foi por toda a sua casa, pelos filhos que ele ainda não tinha, pelas gerações que viriam. E hoje essa mesma decisão está em suas mãos, não como um fardo pesado, mas como uma oportunidade sagrada. Porque quando você diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, algo sobrenatural acontece. Os anjos se posicionam, as trevas recuam. E o impossível começa a parecer possível. Não porque somos fortes, mas porque aquele que é forte passa a habitar nosso cotidiano. Vamos juntos nesse momento? Feche os olhos e imagine Jesus entrando na sua casa agora. Ele não vem como juiz rigoroso, vem como pai amoroso. Ele vê a pilha de louça na pia, as contas sobre a mesa, os corações machucados. E mesmo assim, seus olhos brilham com um amor que transforma, porque ele não quer sua casa perfeita, ele quer sua casa disponível. Senhor Jesus, eu te entrego as chaves da minha casa hoje, não só as de metal, mas as do meu coração. Assume o controle dos nossos dias, das nossas conversas, dos nossos silêncios. Sê o dono da nossa mesa, do nosso sono,
das nossas escolhas. Que nossa casa não seja definida pelos nossos erros, mas pela tua graça. Que nossos filhos não herdem apenas nossos traços físicos, mas nossa paixão por ti. E quando o mundo lá fora for pesado demais, que nossa casa seja refúgio. Não porque somos melhores, mas porque tu estás no centro, em nome de Jesus. Se você sentiu algo mexer dentro de você enquanto orávamos, se aquela chama que talvez estivesse quase apagando voltou a arder, então segura esse momento. Não deixe que a rotina roube o que Deus acabou de plantar no seu coração, porque isso não é apenas mais uma oração. É o início de uma transformação que vai ecoar por gerações. Você já sentiu aquela frustração quando, depois de um momento poderoso com Deus, a rotina volta e tudo parece escorrer entre seus dedos? Como manter viva essa decisão de servir ao Senhor quando o café queima, as crianças brigam e as contas chegam? A resposta está não nos grandes gestos, mas nos pequenos hábitos que transformam o cotidiano em culto. Imagine sua casa como um jardim espiritual. Não adianta plantar flores belíssimas num dia e depois abandonar a rega. A vida com Deus é isso. Rega diária, cuidado constante. E o segredo está em 3 práticas simples que Josué viveu e que podemos imitar. Primeiro, a arte de lembrar. Josué constantemente relembrava ao povo o que Deus já havia feito. Na sua casa, crie marcos de gratidão. Um pote onde todos colocam notas com respostas de oração. Um quadro com versículos que sustentaram sua família nas tempestades. Quando a dúvida vier, esses serão seus monumentos de fé, como as pedras que Josué colocou no Jordão. Segundo, a disciplina do cotidiano sagrado. Não espere o momento perfeito, transforme o que já existe. Aquele café da manhã apressado pode virar 1 minuto de gratidão antes do primeiro gole. O trânsito caótico no caminho da escola pode ser preenchido com uma música de adoração. A arrumação da casa pode se tornar oração enquanto você dobra as roupas. Terceiro, a ousadia de celebrar publicamente. Josué não murmurou sua decisão, ele a proclamou. Coloque um versículo na porta da geladeira. Tenha um momento simples de louvor após o jantar. Deixe que seus vizinhos percebam algo diferente em sua família. A fé não deve ser escondida nas paredes, mas transbordar pelos olhares e atitudes. Mas atenção, isso não é sobre perfeição. Haverá dias em que você vai esquecer, vai falhar, vai se sentir pequeno, e é justamente aí que a graça entra. Porque servir ao Senhor não é sobre performance, mas sobre direção. Mesmo quando tropeçamos, continuamos apontando para Ele. Por isso, antes de terminarmos, quero te deixar um desafio prático para os próximos 7 dias. Escolha um desses hábitos para implementar na sua casa. Apenas um. Pode ser abençoar cada membro da família ao acordar. Ler um versículo curto durante o jantar. Criar um cantinho de oração com uma vela e uma Bíblia aberta. E quando você esquecer algum dia, não desista. Apenas recomece. Porque o que transforma uma casa não é a execução perfeita, mas a direção constante. Senhor, ajuda-nos a ver o extraordinário em nossos dias comuns. Ensina-nos a encontrar-te não apenas nos grandes momentos, mas nas pequenas coisas que compõem nossa vida. Que nossa casa seja simplesmente tua. Amém. Se este chamado tocou seu coração, comente abaixo. Minha casa é do Senhor. Vou orar por cada família que está decidindo viver essa jornada. E se você quiser se aprofundar mais, no próximo vídeo vamos explorar como criar um ambiente de paz em meio ao caos familiar. Porque servir a Deus não nos isenta dos problemas, mas nos dá a chave para atravessá-los.